Vamos lá, questão de número 6, né? Agora, nessa questão eu achei interessante porque ele começa a falar sobre linha argumentativa do texto. Agora veja, ele fala sobre linha argumentativa, mas mesmo nessa esfera de linha argumentativa, ele não deixa muito claro em que período seria isso, em que fim, em que começo. Olha só o enunciado, veja aí. Na questão de número 6, ele já coloca nesse contexto aí. Na linha argumentativa do texto, veja. A linha argumentativa, gente, de um texto, você sabe, né? Sempre os parágrafos mediais do texto, o corpo do texto, a partir da apresentação da tese, né? Mas ele diz, na linha argumentativa do texto, o penúltimo período... Bom, se a linha argumentativa, o penúltimo período do próprio texto, tá, o penúltimo período do texto, em relação ao primeiro período, e agora, do texto, do parágrafo, do aspecto argumentativo, caracteriza-se como sendo o quê? Gente, olha só que maluquice. Na linha argumentativa do texto, o penúltimo período, sabe lá de onde? Poderia ser o período da argumentação, poderia ser o penúltimo período do próprio texto. Em relação ao primeiro período, tá, mas vamos lá. Vamos ver o que é que esse cara dessa banca aí quis fazer comparando o primeiro período, o penúltimo período com o primeiro. Gente, o primeiro período do texto começa nas linhas 1 e 2. Tá, se é que ele está realmente querendo o primeiro período do texto aí, mas veja só. Tudo que o aventureiro americano Yvon Chouinard faz contraria 10 entre 10 livros de negócios. Tudo bem, então vamos lá. Vamos imaginar que ele realmente está falando do primeiro período do texto aí. Tudo que ele faz contraria 10 entre 10 livros sobre negócios. Tá. O fato de ele fazer isso, contrariar absolutamente essa ótica, essa lógica da literatura sobre escolas de negócios, tem um elemento, é um fator gerador, né? Pode ser uma causa. Joia. O penúltimo período agora, veja aí. Ele diz assim, quando dá palestras em Stanford ou Harvard, não sobra lugar, nem de pé. Bom, então veja só. Quando dá palestras em Stanford ou Harvard, não sobra lugar. O que você tem aí entre esses dois períodos? Vamos tentar analisar? No primeiro período diz, tudo que o cara faz contraria a lógica dos principais livros sobre negócio. Tudo que ele faz é isso. Tanto é assim que, olha aí, tanto é assim que, quando dá palestras em Stanford ou Harvard, duas universidades conceituadíssimas, não sobra lugar. Mas por que não sobra lugar? Porque esse cara é um camarada aí que contraria todo e qualquer, vamos dizer assim, princípio da razoabilidade, pelo menos do ponto de vista tecnicista, quando o assunto é negócios. Então ele quer saber qual é a relação que se estabelece entre uma frase e outra, entre o primeiro período do texto, segundo essa linha argumentativa, e esse outro fator colocado aí. Olha, o cara contraria tanto, é um cara tudo pelo avesso, não segue nada daqueles protocolos formais de negócios, é um cara de sucesso, e quando ele dá palestra em algum canto não sobra lugar, lota. E aí? Esse cara é um prodígio, né? Aquela velha história. Se tudo que o cara faz é pelo avesso, é diferente e dá muito certo, todos aqueles caras que estudam pelos 10 livros ou mais dos livros de negócios aí, seguramente querem saber quem é esse cara, o que é que esse cara faz, que quebra o protocolo e dá super certo. Vamos lá, acompanhe aí. E aí? Então, pela linha argumentativa do texto, o penúltimo período estabelece em relação ao primeiro que tipo de relação? Contraste? Há oposição aí? Não. Ele faz tudo errado, mas a coisa lota. Não, não é mais a coisa lota. Contraste aqui seria a conjunção adversativa, né? Mudança na direção argumentativa. Não há nenhuma mudança nessa direção aqui. Ocorre realmente uma outra relação. Consequência? Ele faz tudo tão diferente, ele é tão exótico, que quando ele dá palestra, lota. Consequentemente, quando ele dá palestra, lota. Ele quebra a lógica. Aí sim ocorre uma consequência em relação ao primeiro período. Finalidade não houve nenhum gatilho linguístico aí que desempenhasse o papel de finalidade nesse contexto, né? Fez tal coisa a fim de forma alguma. Ele não coloca como finalidade aí, ok? Causa, a parte de causalidade também não, né? Porque ele contraria, o segundo dá palestras e lota. Não seria bem a causa, a consequência, né? A causa é o fato de ele fazer tudo pelo avesso.
Mas ele não quer saber o primeiro em relação ao último, ele quer saber o penúltimo em relação ao primeiro. A relação é diferente. O penúltimo período, o fato de ele ir para lá, dar palestra e lotar, é uma consequência desse primeiro período. Percebeu, não? Então ele quer saber, esse penúltimo período aí é o que em relação ao primeiro? Tem que tipo de relação? O penúltimo é uma consequência do primeiro. Tudo que ele faz contraria a lógica, por isso, lota. Então, lota por causa disso. Então, não seria causa, não. Seria realmente consequência. Ok? Vamos lá. Comparação. Bom, na questão da comparação você não tem, né? Tão quanto, tão como, você não tem isso, né? Marcelo, mas eu não poderia também ver a parte de temporalidade? Quando dá palestras, não sobra lugar. Isso aí seria realmente uma forma temporal aí, mas não tem aqui, né? Ele não prevê essa ótica temporal no contexto do penúltimo parágrafo que ele citou aí, né? Esse penúltimo parágrafo, com relação ao primeiro também, não dá. Ok? Questão 6, portanto, letra B de bola. Vamos avançar. Questão 7. A filosofia do alpinismo transporta, olha só, transposta, né? A filosofia do alpinismo, ele cita isso aí já na linha 33. A filosofia do alpinismo, transposta para os negócios da empresa, concebe o lucro obtido e a qualidade do trabalho como sendo o quê? E aí? Bom, ele cita dois elementos, tá? Então, a filosofia, ele tem o lucro obtido, que não é prioridade, para eles não. Lembra? A qualidade do trabalho como sendo o quê? Ele quer uma relação entre os dois, gente. Pode ver, ele citou isso aí. Ele cita na linha 35. O lucro não seria uma meta. Veja, ele diz isso. O lucro não seria uma meta, mas a consequência do trabalho bem feito. Então, a qualidade do trabalho é uma prioridade. E o lucro seria a consequência dessa qualidade maravilhosa do trabalho aqui. Então, o primeiro, a finalidade da segunda. Então, eu vou primeiro lucrar para ter como finalidade a qualidade? Não. O primeiro, a causa da segunda. O lucro é a causa da grande qualidade? Não. Pelo que você acabou de ler no próprio texto, a gente mostrou para você aí, o lucro não seria uma meta, mas uma consequência do trabalho. E aí, qual seria a resposta certa então, gente? Resposta certa, letra? Muito bem. A segunda, a qualidade, ela é prioritária em relação ao primeiro. Ou seja, primeiro a qualidade do trabalho, um trabalho sendo bem feito. O lucro é uma consequência. Percebeu? Então a segunda é prioritária em relação ao primeiro. Ó. A segunda, que é a qualidade, é prioritária em relação ao primeiro, ó, que é o lucro. Ó. Se eu cuido da qualidade, se eu cuido do trabalho bem realizado, o lucro virá. É uma consequência natural disso aí. É isso que o texto fala. Certo? Questão 7. Portanto, resposta certa, letra D de dado. Vamos lá. Questão rapidinha, né? Questão 8, olha aí. Assinale a opção cuja classe gramatical do que difere da dos demais. São duas bancas muito comuns, né, que envolvem a questão da função do que aí, né? Você tem a Conisul e a Sesgran-Rio, são as bancas que mais trabalham função do que aí. Conisul e a Funrio mais ou menos, né? Mas a Funrio um pouco, mas a Conisul e a Sesgran-Rio, o que eles trabalham de função do que, hein? Não está no gibi, olha só. Vamos lá. Ele quer que você localize aí a classe gramatical da palavra aqui. Pessoal, quando você fala em funções do que, ou em classes gramaticais da palavra que, a gente já sabe, são múltiplas, são vários, né? Só representando pelo menos aquelas funções básicas. A palavra que pode ser preposição, pode. Quando é que a palavra que é preposição? Pertence à classe gramatical preposição. Quando for sinônimo da palavra de. Tenho que fazer tudo. Tenho de fazer tudo. Esse que aí está no meio de dois verbos, quando é trocado pela preposição de, tem o mesmo valor de preposição. É uma classe gramatical. A palavra que também pode ser substantivo, por exemplo. Né? Ele tem um que de misterioso. Ele tem algo de misterioso. Percebeu? Então, se eu digo ele tem um que de misterioso, esse artigo mais a palavra que substantivada, claro, transforma-no em substantivo. A palavra que aí é usada como substantivo, com classe gramatical. Massa. Advérbio. A palavra que também pode ser chamada de advérbio. Pode sim. A palavra que é sinônimo de advérbio quando der valor de intensidade. Quando você disser, por exemplo, né? Quando você disser dessa forma, que lindas são aquelas crianças. Veja.
Quando eu digo que lindas são aquelas, eu posso dizer quão lindas, como são lindas, são muito lindas. Percebeu? Então você tem aí, por exemplo, a palavra que é usada como advérbio aí. Só aí você já tem várias funções. Partícula expletiva ou de realce. Quando é que a palavra que expletiva é uma partícula expletiva? Quando você puder tirar da frase sem prejuízo algum ao sentido do texto, né? Então, se eu coloco, por exemplo, uma estrutura, né? Nós é que fizemos o trabalho todo. Nós fizemos o trabalho todo. Nós que fizemos ou nós é que fizemos. Tanto a palavra que quanto a palavra é que podem ser retiradas da frase sem prejuízo algum ao sentido. Aí você tem a palavra que como partícula expletiva ou de realce. A palavra que também pode ser interjeição, sabia disso? Interjeição. Que? Você ainda está aí? Ou então o que? Você por aqui? Pois é. A palavra que aí usada como interjeição. Fácil, não é? Pois é. A palavra que pode ser conjunção ainda. Olha, como conjunção, um bocado de coisa, né? Que? Conjunção coordenativa e explicativa. Vamos logo que já é tarde. Vamos logo pois já é tarde. Quando eu troco que por pois. Sinônimo de pois. Explicativo. Mas eu posso ter como final, eu posso ter a palavra que também como consecutiva. Falou tanto que ficou rouco, né? Então você tem a consequência, a rouquidão, entre outras tantas. Fez tudo que se calasse. Fez tudo a fim de que, para que se calasse. Esse que, conjunção subordinativa final. A palavra que pode ser conjunção integrante. Pronto, esse conceito aí particularmente nos interessa. A palavra que será chamada de conjunção integrante, com grosso modo, né, aquele artifício bem conhecido já de você aí de casa, seguramente, é aquela velha história. Toda vez que você trocar do que em diante pelo pronome isso, é um artifício, né? Foi uma dica aí criada há muitos anos. A gente sabe que não é simplesmente isso, mas esse que, trocando por isso, esse, essa dica aí já ajuda muito, hein? Vamos lá. Necessito de que me compreendam. Necessito disso. Quando eu troco desse que em diante pelo pronome isso, esse que aí é conjunção subordinativa integrante. Não é isso? E o que também pode ser chamado de pronome relativo. O que é pronome relativo quando você puder trocá-lo por o qual e variações. A casa que eu comprei, a casa a qual eu comprei. O livro que eu li, o livro o qual eu li. Quando eu troco o que por qual, ele é pronome relativo. Então é bem diferente aí, certo? Que pode ser pronome interrogativo, né? Que houve com você? O que aconteceu? Quem, né? Que foi que houve? O que aconteceu e tal? Você tem o que como pronome interrogativo, entre outras funções aí. Bom, já vimos um bocado de função do que, né? Vamos dar uma olhadinha logo na questão aí para a gente dar uma fechada nela aí. Vamos lá, acompanhe. Olha só. Ele diz: assinale a opção cuja classe gramatical do que difere da dos demais. Gente, olha só. Quando ele coloca aí na linha 11, né? Quando ele diz que faturou 270 milhões e tal, veja, ele fala da questão do faturamento. Na linha 11, ele coloca isso aí. Resultado, a empresa que faturou, o termo antecedente aqui, a palavra que, é empresa. A empresa que faturou tantos milhões, a empresa a qual faturou tantos milhões. Então esse que eu troco por a qual, cujo antecedente é empresa, esse que é pronome relativo. Na letra B. Letra B nas linhas 14 e 15, aí ele coloca aí. Isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos. Isso não quer dizer isso. Não quer dizer isso, esse que aqui, claro, conjunção subordinativa integrante, né? Conjunção integrante porque quer dizer isso, dizer algo. Esse que aqui, conjunção integrante, troco pelo pronome isso. Tá, e agora? Você já tem duas funções sintáticas diferentes, né? Pela letra C você mata, né? Que abre na linha 17, você já sabe aí que ele coloca, né? Para cada vaga que abre, a empresa, né, com dois, daí, a companhia recebe cerca de 900 currículos. Para cada empresa, para cada vaga que abre, o antecedente aqui é vaga, para cada vaga a qual abre. Então, se você tem esse que trocando por qual aqui, a qual, é claro que ele também é pronome relativo, né? Claro, normal. Então, se aqui é pronome relativo, resposta certa, letra B de bola. Aqui eu tenho como pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo, já desempatou. Ou seja, ele quer a classe gramatical do que difere da classe gramatical dos demais. Em todos os outros, você tem pronome relativo também, né? Na letra D de dado, aí ele diz que com 2 MBAs, ele quem? O cara, o tal do Scott Robinson, né? 26 anos, que? O qual? Com 2 MBAs, ele, o qual. E aqui,
que se define como um anti-empresário. Veja só, nas linhas 43 e 44, ele deixa claro, né? Quando ele coloca aí. O Chouinard, que se define como um anti-empresário, o qual se define, está falando do empresário aí, do tal do Yvon, né? Yvon Chouinard. Ok, então em todos os outros casos, a palavra que aí, claro, exerce o papel do pronome relativo, exceto na letra B de bola, que é a conjunção integrante. Lembrando, como pronome relativo, a palavra que exerce função sintática, hein? Aquela história de sujeito, complemento nominal, complemento verbal e tal, certo? Como pronome relativo, quando você trocar que por qual, a palavra que pode sim ter função sintática, e são várias aí. É só estudar. Ok, próxima aula. A gente segue, né? Provinha tranquila. Vamos lá, até a próxima. Até lá.